Tu não tá perdendo nada hoje em dia não se casando e não tendo filhos. Pelo contrário, tu tá ganhando. Tu tá ganhando a tua liberdade, tu tá ganhando uma oportunidade de ter uma vida muito tranquila. Porque, como eu já falei, não tem benefícios. Só tem riscos e só tem incomodação. Basicamente, se tu tá sentindo que tu tá perdendo algo, é porque tu não tá olhando a realidade. Tu não tá olhando a realidade, tu tá simplesmente olhando uma ilusão. Tu tá olhando uma lavagem cerebral que colocaram em ti desde quando tu era pirralho, que colocaram quando tu era adolescente, que provavelmente a tua família colocou isso na tua cabeça, a mídia principalmente colocou isso na tua cabeça, colocando aquela ideia de que o objetivo principal do homem é se casar e ter filhos. Se o cara não tem uma esposa, tem algo de errado nele, ele não se esforçou para conseguir aquela validação feminina. Ele não está cumprindo aquele papel social, aquele objetivo dele. Porém, talvez em gerações anteriores não fosse uma ilusão. Talvez em gerações anteriores realmente o cara que era casado, que tinha filhos, ele tinha um status maior na sociedade. Hoje em dia não. Talvez a vida dele se beneficiasse disso, se tornasse mais fácil, mais agradável. Hoje em dia não. Talvez as mulheres anteriormente elas eram mais aptas a serem boas companheiras, a serem boas esposas, boas mães. Hoje em dia não. Em todos os aspectos tu conclui praticamente o contrário. Então tu não tem que se sentir triste com isso, muito menos entrar em algum tipo de depressão. Tu pode talvez se sentir injustiçado, porque o contrato social, o acordo que está disponível para ti, é muito pior do que em comparação com gerações anteriores. Mesmo porque tu pode se sentir injustiçado, porque, como eu disse, o governo não é tradicionalista. As mulheres não são tradicionalistas, a sociedade não é tradicionalista, as leis não são tradicionalistas. Então por que diabos tu tem que ser tradicionalista? Eu até me surpreendi porque eu vi que em pleno 2018 ainda tem homens que, atualmente, ou até alguns meses atrás, ainda eram aqueles trouxas que toda vez que saíam com uma mulher pagavam uma conta. Eu não consigo entender isso, eu nunca fiz isso, seja pra peguete, ou pra relacionamento casual, ou pra namorada. De alguma forma eu peguei essa ideia da igualdade entre os gêneros muito cedo, e isso me prejudicou de certa forma, porque criou essa ideia errônea de egalitarianismo entre homens e mulheres, que ambos têm que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, e a gente vê claramente que na hora de ganhar direitos as mulheres ganham direitos, mas na hora dos deveres não. Porém, essa ideia da igualdade criou em mim uma visão de que tu não tem que pagar pela mulher, pela companhia dela. A mulher ela tem acesso a estudo, tem acesso ao trabalho, e basicamente eu desde cedo, toda vez que eu vi uma mulher que queria que o cara pagasse pela companhia dela, basicamente pagasse pelos encontros, tivesse um carro para pegar ela no lugar e levar depois de volta, basicamente eu via isso como prostituição. Eu via isso como algo que me enojava. Quer dizer, eu tenho que ficar pagando pela tua companhia? Que porra é essa? Só que isso não foi a vivência que boa parte dos homens, alguma parte dos homens tiveram. Só que o lado bom é que a gente vê que de pouco em pouco eles estão aprendendo. De pouco em pouco eles não estão dispostos a dar esse free ride, esse passeio gratuito para as mulheres. Essa oportunidade para as mulheres de que se os estudos e a carreira delas não derem certo, elas podem arranjar um trouxa e pronto, a vida delas está feita. E a gente viu a progressão disso. A gente viu que, por exemplo, mulheres baby boomers, elas ainda foram consideradas pelos homens boas o suficiente para serem esposas, para se casar e ter filhos. A gente já vê ali como foram as estatísticas de divórcio das mulheres baby boomers. Teve umas que se deram muito bem, fizeram muita grana com isso. Aí a gente tem as mulheres da geração X que teve algumas que acabaram não casando no legal, porque já tinha uma liberação sexual maior, só que elas chegaram a coabitar com o cara. Então basicamente tiveram uma união estável, que acabou virando casamento por causa das leis, tiveram filhos, moraram juntos, só que daí a gente já vê um aumento na quantidade de divórcios da mulher da geração X. Só que então a gente já conclui que ela foi vista como homem, não como boa o suficiente para ser uma esposa, de casar e noivar e tudo mais. Só que foi boa o suficiente para para morar junto, para coabitar. E aí, daí a gente vê na geração Y que os homens eles já não consideram as mulheres dessa geração boas o suficiente para serem esposas,
nem boas o suficiente para coabitar, para ter uma união estável. Elas são as eternas namoradas, que o homem nunca passa além desse estágio com ela, porque ele não vê a mulher como algo bom o suficiente para isso. Isso é positivo, isso é bom para o homem. Mas olha a comparação. Enquanto a mulher baby boomer, ela pôde fazer um saque gigante no homem, que fez todo o contrato completo com ela, a mulher da geração X já teve um saque um pouco menor. A mulher da geração Y praticamente não teve saco nenhum. No máximo ela ganha alguns benefícios enquanto ela é namorada do cara, mas a hora que, como ela não chega a coabitar, não chega a ter união estável nem casar, ela só tem aquele saquezinho temporário enquanto o relacionamento tá rolando. Ela não tem a oportunidade de meter um divórcio no cara e ferrar com ele. Então olha, por exemplo, na geração Z, se esse negócio de que as mulheres da geração Z estão reclamando que elas não estão conseguindo arranjar namorado, elas não estão nem tendo aqueles benefícios da fase de namoro. Do cara que, por exemplo, tem um carro e acaba facilitando a vida da mulher, levando para passeios, ou talvez pegando e levando do trabalho, talvez até as viagens, as férias, os presentes, os jantares. O Fox mesmo, ele fez um exercício mental uma vez, calculando assim quanto que o cara Blue Pill, Betão, deve gastar por mês para ter uma namorada. Foi algo que variou ali entre uns 400, 600, 800 reais no mínimo, entendeu? Dependendo do nível de exigência da guria, talvez a nota dela ou talvez a região do país. Então o acordo ele foi se tornando cada vez pior. Não foi algo, podemos ver que não foi uma coisa de uma hora para outra, foi algo gradativo. Foi algo que durou algumas gerações, umas 2 gerações.